Eu esperei por muito tempo um computador o qual eu pudesse fazer todos os meus trabalhos criativos sem precisar passar nervoso, e a Apple acabou de lançar os processadores M1, que é o Apple Silicon. São os processadores baseados na arquitetura dos processadores do iPad e do iPhone, e recentemente eu comecei a me aventurar pelo iPad. Nunca achei que iPad ia ser alguma coisa que eu ia querer usar, porque eu sempre achei meio, sei lá, não funcionava para profissional. Eu trabalhando com criativo, com áudio, música, vídeo, foto, nunca me vi usando um iPad. Eles lançaram o iPad Pro, decidi dar uma chance e comecei a perceber que o iPad poderia ser o futuro da produção de conteúdo. E quando eu comecei a testar o iPad com o LumaFusion, que é o editor de vídeo mais usado no iPad, e eu vi a potência que o iPad tinha para editar vídeo, eu percebi que alguma coisa grande estava por vir nos Macs. Hoje, um pouco menos de uma semana depois dos Macs estarem no mercado com o M1, eu tenho dó da Intel, porque esses processadores estão dando um banho, não só em termos de processamento single core, quanto multicore, como também em termos de GPU. Eu gosto de computadores, eu tenho um PC aqui, eu tenho esse Mac, tenho outro Mac de 2016 que é um monstro, que é o que eu usava para trabalhar. Também há pouco vendi meu iMac de 2017, que eu tinha pagado uma grana aqui no Canadá, porque eu percebi que em breve eles iam perder valor pelo lançamento desses novos processadores M1. O meu Mac, que eu gastei uma grana, conseguia fazer os meus projetos mais pesados, mas eram no limite. Tinha alguns projetos que eu ainda precisava usar proxy, ou eu tinha que passar um pouquinho de nervoso. Com o MacBook já era um pouquinho mais difícil. Não eram todos os projetos que eu conseguia rodar, mas mesmo assim era um MacBook de $4.500 na época, 2016, um touch bar, 16 GB de memória, 1 TB de SSD, 8 cores e 7. Um ótimo computador, não tenho o que reclamar, pelo que era, nunca me deixou na mão. Os projetos de produção musical conseguia rodar tranquilamente com ele. Alguns projetos mais pesados davam um pouquinho de trabalho, tinha que aumentar o buffer size. O grande problema desses computadores da Apple era o barulho, porque o que aconteceu, como a Intel não evoluiu muito os seus processadores nas últimas gerações, o que eles fizeram para resolver foi overclock. Com isso vem mais calor e com certeza alguma coisa tem que ser feita, e o que eles fizeram foi colocar ventoinhas mais fortes e consequentemente a gente tem um barulho muito grande. Para quem trabalha com gravação, com música, isso é muito ruim. Eu venho passando bastante nervoso com esses Macs nos últimos tempos, por isso que eu estava esperando um Mac mais potente que não precisasse ficar com uma ventoinha no talo o tempo todo. Se você estiver escutando alguma ventoinha aqui, é do PC. E esse MacBook Air não tem ventoinha nenhuma. O MacBook Pro M1 tem ventoinha. Eu já instalei a maioria dos meus programas aqui e tá praticamente tudo funcionando. Algumas coisas com limitação, tirando que a minha interface de áudio, que é uma mesa de som também, a Zoom Live Track L8 não está funcionando, e nesse momento eu estou usando o OBS para gravar. Vou usar o Parsec para conectar no PC, então eu estou conectado via Parsec no PC, está funcionando tranquilamente o Parsec. Vou desligar o PC para a gente ter sossego, para a gente ter silêncio e vocês verem que esse Mac é 100% silencioso. Já caiu o Parsec, daqui a pouco a ventoinha vai desligar. Ainda estou escutando algum barulho, mas eu acho que é da lâmpada, porque o Mac não está fazendo barulho algum. Bom, mais importante do que o barulho é a performance. Então aqui você tem os 8 cores e o processador gráfico integrado com o CPU. Eles criaram uma nova arquitetura onde você tem um acesso de memória muito mais eficiente, e por isso que uma máquina tão simples como essa consegue uma performance tão grande com uma economia de energia absurda. São 18 horas de uso que você tem nesse MacBook. Esse MacBook é um M1 de 2020 com 16 GB de memória e 1 TB de SSD. Eu peguei 1 TB porque para fazer trabalhos criativos você tá sempre com bastante arquivos grandes, apesar de usar HD externos. Se eu quiser sair e trabalhar em algum outro lugar, eu ainda tenho como ter tudo no meu computador, mas vamos fechar aqui o Parsec. Você tá vendo esse processamento todo aqui porque o OBS tá rodando, e o OBS costuma usar bastante do processador, mas mesmo assim, vamos abrir um projeto de Final Cut e vamos ver o que esse Mac consegue fazer com esse projeto de Final Cut. Durante a gravação do vídeo, importei um vídeo de 4K, vou criar um novo projeto, tá tudo em tempo real, não tô esperando nenhum segundo para nada acontecer. E a timeline, ó, perfeita. Começar a cortar aqui algumas coisas, tranquilo, tô dando play, não tem lag nenhum. Vou fazer algumas coisas que eu sei que são pesadas pro computador, vou fazer uns reverse.
reverse clip, e reverteu em tempo real, sem precisar ficar processando, sem precisar dropar frame. Cara, isso aqui no MacBook Air é assim, inimaginável. A gente pode continuar abusando, mas eu tenho certeza, porque eu já vi vários outros testes, a galera usando 6K RAW e conseguindo editar tranquilamente com esse Mac M1. Bom, vou mostrar para vocês também o quanto tempo vai demorar para a gente abrir um projeto de Photoshop de 2 GB. Isso aqui é um projeto grande que mesmo os meus Macs mais potentes sempre tiveram dificuldade para conseguir abrir e conseguir usar, sempre travando muito. Tá demorando aí uns 10, 15 segundos. Já tá aberto, todos os canais já estão aqui. É um projeto que tem 3D, é um projeto pesado. E aí você vê que o histórico do GPU aqui tá tranquilo. Lembrando que o Photoshop não tá rodando nativamente no Big Sur. O Big Sur é o último sistema da Apple que já foi feito para a arquitetura M1. O que isso quer dizer é que todos os aplicativos que não foram otimizados para M1, não foram feitos, desenvolvidos para M1, eles serão traduzidos para um aplicativo chamado Rosetta, que a Apple criou para manter a transição tranquila dos processadores Intel para M1. Em 2 anos, a Apple prometeu que não vão existir mais Macs com processador Intel. Já aconteceu isso antes com os processadores da IBM e a transição foi ok, mas eu tenho certeza que a transição aqui vai ser muito mais tranquila. Uma outra coisa que eu testei também foi um projeto de Premiere, o qual era muito ineficiente no Mac. Nos últimos anos, depois que a Apple largou mão dos processadores gráficos da Nvidia, eu tive que sair do Premiere para começar a usar só o Final Cut, porque o Final Cut tinha uma performance muito melhor. Então, Premiere era praticamente impossível. Você nem precisava ter um projeto muito pesado, você não conseguia rodar com eficiência. Muito drop frame, um nervoso do caramba para conseguir editar. E aqui eu tô abrindo um projeto que tem alguns plugins de áudio que eu ainda não instalei, mas vamos ver como que ele vai se comportar. Tranquilo. Vou trazer o review do headphone Earbuds. Então, olha isso, cara. No Premiere, isso aqui era impossível. Tá certo que ele tá usando proxy e vamos ver qual que tá a resolução. A gente tá em full, vamos tirar o proxy, vamos usar a mídia original. 4K, tá? E aí, seus figuras, nesse vídeo eu vou trazer o review do headphone. Olha, funcionou de boa. Eu apertei, demorou um segundinho ou um quarto de segundo para tocar a primeira Earbuds vez. intra-auriculares da... Mas tá funcionando. Não tá tão lisinho como está o Final Cut, mas tá usável. E eu também tô abusando, usando full sem usar proxy. Se eu colocar o proxy... Vou trazer o review do headphone. Tranquilo. Mais uma coisa que me impressiona na performance do M1. E se você me conhece, você sabe que meu negócio principal é áudio, música. E se você não me conhece, meu nome é Cris. Na verdade, você me conhece. Se você me conhece, você sabe que eu tenho curso de produção musical e hoje eu vou falar sobre ele em promoção de Black Friday. 60% de desconto de R$ 2.499 por... Vou deixar o link aqui pra você ver porque tá uma promoção maluca. Maluca! Como é que estão rolando os aplicativos de áudio e produção musical? Bom, eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre os aplicativos de áudio, mas em geral, o Logic está rodando perfeitamente. Eu vi testes com os caras usando centenas de tracks e acho que a gente não vai ter problema nenhum para rodar. O Logic já está otimizado para os processadores M1. Eu vou tocar aqui, você não vai escutar porque a gente quer evitar qualquer tipo de strike copyright. Tranquilo. Buffer size em 32 no mínimo. MacBook Air rodando o projeto aí com provavelmente umas 50 pistas. Cara, impressionante. Muito impressionante. Lembrando que eu tô usando monitor externo, através desse rabicho aqui, que a gente chama de dongle. Também tá recebendo internet via cabo e tá rodando tudo tranquilamente com monitor externo. Esse monitor é Full HD de 32 polegadas. Não é 4K, mas lembrando que eu nem fechei o Photoshop quando eu fiz os testes com o Premiere e com o Logic. Outros programas que rodaram muito bem também foi o Ableton Live, rodou perfeitamente. Já o Studio One rodou, só que quando eu tava usando o monitor externo, ele ficou meio doidão. Isso é uma coisa conhecida do Studio One, então não culpo 100% os processadores da Apple, ou o Big Sur, ou o novo MacBook Air, mas hoje em dia a gente consegue com o Mac Mini, que tem o mesmo processador, provavelmente mais performance do que você conseguiria montando um PC igual, dependendo do que você for fazer. Mas não é só isso. Vou mostrar um
pouquinho os benchmarks aqui para você ter uma noção o salto que a gente teve no poder de processamento. Olha aqui, rodei o Geekbench 5 já otimizado para Mac M1. A gente teve um score de 1730 do single core e 75.000 quase em multiscore. Veja bem, se a gente comparar isso com outros Macs, a gente teve um single core mais potente do que o último iMac que saiu em 2019, com i9 9900K 3.6 de 8 core. Isso é insano, cara. Insano. Se você usar essa máquina aqui em home studio ou para fazer áudio, a ventoinha vai ligar no talo. Mais forte que o novo Mac Pro com processador Xeon. Cara, absurdo isso aqui. Multicore. Não ganhou em multicore do Mac Pro top, mas é um Mac Pro que começa em $10 mil. Provavelmente esse modelo aqui deve custar uns $20 mil, cara. Dá pra você comprar um carro importado no Brasil com esse dinheiro. Esse MacBook Air tá próximo, tá? A gente tá falando aqui de um pouco menos de metade do processamento, mas eu tô pagando provavelmente 20 vezes menos. Então, assim, pro que é absurdo. Também fiz alguns outros testes de OpenCL, que não é o forte do Mac. Ele ficou parecido com uma Radeon Pro 5600, o GPU integrado dele, e o Metal, que foi desenvolvido para Mac, que com certeza funciona muito melhor para processamentos gráficos em programas que usam esse tipo de aceleração. E aí a gente teve uma comparação com uma GeForce GTX 1060 de 6 GB. Cara, há 2-3 anos atrás, quanto que você ia gastar para comprar uma placa de vídeo dessa? Quanto você vai gastar no Brasil para comprar uma placa de vídeo dessa ainda? Então, assim, antes de saírem essas novas gerações, tanto da AMD quanto da Nvidia, que deram um salto absurdo em processamentos gráficos, a 1060 de 6 GB ainda era uma placa de vídeo respeitável. Bom, uma última coisa importante a gente falar é que com o Big Sur, com o M1, a gente consegue rodar qualquer aplicativo de iPad e de iPhone no Mac, o que é revolucionário. Pra mim, mind-blowing, como a gente diz aqui no Canadá, porque aplicativos para iPad são muito mais baratos e a gente tem aplicativos de áudio, plugins de áudio que custam $1.000 se você comprar no site dos caras. Por exemplo, um pacote de plugins da FabFilter que custa $1.000 no site deles para rodar em Mac. E se você comprar a versão no Brasil, na App Store brasileira, para iPad, você gasta R$500, não $500, R$500. Então, muita coisa promissora vindo pro Mac. Também tem DAW, o Cubase, eu acho que eu paguei pro meu iPad de R$200, uma coisa do tipo, R$250. Então a gente está começando a chegar em um território muito favorável para o usuário criador de conteúdo, com integração de software e hardware que a gente tem entre os processadores M1, que agora é praticamente tudo feito pela Apple. Você consegue integrar muito melhor a camada de software com a camada de hardware. E eu acredito que isso vai baratear bastante o hardware da Apple, porque apesar de você olhar nas especificações e você comparar com alguma outra coisa, ele tem menos clock, ele tem menos cores, ele tem menos memória, a performance que você consegue tirar é muito maior do que se você estiver usando um sistema operacional da Microsoft, uma placa de vídeo da AMD, um processador da Intel, uma placa-mãe de uma outra empresa. Com tudo isso, você vai perdendo performance e esse sempre foi o ponto forte da Apple, é a integração e o máximo de performance que eles conseguem tirar com menos hardware. Então, tô muito empolgado, vou fazer um vídeo só falando mais sobre áudio, porque eu ainda tenho que testar direito com áudio para ter certeza que essa máquina vai estar apta a suprir as minhas necessidades com áudio. Por enquanto tá funcionando ok, mas como disse, o Studio One, que é um dos softwares que eu mais uso, eu tô tendo problemas e não tem como eu usar uma telinha desse tamanho para os tipos de trabalho que eu faço. Então eu vou com calma, falo para você ir com calma também, não sair investindo nessa máquina se você não tiver uma outra máquina de backup para você continuar com seus trabalhos. Se você trabalha profissionalmente com música, tome cuidado. Ainda não faça a migração, mas fica de olho, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, que ainda vou falar bastante sobre os novos Macs. É isso aí, um grande abraço e como sempre, te vejo no próximo vídeo.